Glória a Deus, queridos irmãos e amigos, estamos ao vivo nessa noite de sexta-feira e eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração nestes próximos minutos, aqui no livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11 até o 14, que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial e zeloso de boas obras. A palavra do Senhor nos fala aqui no verso 11 que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Mas é bem verdade que nem todos querem essa salvação, nem todos querem ser salvos. E Deus não obriga ninguém a ser salvo. Deus dá a cada um o poder do livre-arbítrio, a escolha de querer ser salvo ou não. Mas é nosso dever pregar a essas pessoas e anunciar a salvação a elas. É nosso dever falar de Jesus para essas pessoas e pregar sobre o amor de Deus para elas. Aí, se elas vão aceitar ou se vão rejeitar, já é algo delas. Mas cabe a nós pregar a palavra para essas pessoas e levar até elas o amor de Cristo. E ele trouxe salvação a todos os homens, mas nem todos os homens aceitam essa graça, nem todos os homens aceitam essa salvação, nem todos estão dispostos a aceitar esse evangelho e a aceitar a Jesus, mas ainda assim nós temos que pregá-lo. Ele diz no verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Deus quer que nós vivamos em santidade nesse tempo, enquanto nós vivemos aqui nessa terra. Deus quer que nós andemos em retidão. Deus quer que nós renunciemos à impiedade, às concupiscências mundanas, aos desejos carnais. Ele quer que vivamos uma vida santa e justa diante dele. Deus não nos chamou para andar no pecado. Deus não nos chamou para a imundícia, mas Ele nos chamou para a santificação. E é assim que nós devemos andar. É assim que nós devemos caminhar. É assim que nós devemos ser. Este deve ser o estilo de vida de todo crente, o estilo de vida de santidade. Nós somos chamados para andar em santidade, andar em boas obras. Nós somos chamados para viver uma vida de justiça, de retidão diante do Senhor. Amém? Deus não quer que você e eu vivamos no pecado, mas Ele quer que eu e você tenhamos uma vida santa, pois foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu para nós continuarmos vivendo como vivíamos lá no mundo, mas agora Ele nos chamou para vivermos uma vida diferente, uma vida apartada do pecado, uma vida apartada da impiedade, uma vida apartada das concupiscências e paixões mundanas, uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa. Essa é a vida que Ele quer que nós vivamos. Aí ele fala no verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus há de voltar. Ele há de voltar, Ele voltará. Ele fez uma promessa que voltaria e Ele cumprirá a sua promessa, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E a promessa da sua vinda também vai se cumprir. Ainda que desde lá até aqui tenha demorado tanto tempo, essa promessa vai se cumprir. E nós estamos mais próximos do cumprimento dela do que nós imaginamos. E só vai entrar no céu quem estiver vivendo a vida reta. Só vai entrar no céu quem estiver vivendo a vida santa. Só vai entrar no céu quem estiver andando em santidade e retidão diante de Deus. Porque a porta é estreita e nem todos os que se dizem crentes entrarão por essa porta. Porque muitos estão com a vida errada e naquele dia ninguém que está com a vida errada vai entrar no reino do céu. Por isso, enquanto nós temos tempo aqui, nós temos que consertar a nossa vida agora. Nós temos que andar em retidão agora. Nós temos que fazer o que é certo agora, para que naquele dia nós possamos entrar pelas portas celestiais e herdar o reino dos céus. Porque se a gente viver de qualquer maneira aqui, naquele dia nós seremos reprovados e nós não teremos acesso ao reino dos céus. Não se engane com essa doutrina falsa que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma mentira. Isso é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. No céu não entra crente vivendo de qualquer maneira. Só vai entrar aqueles que estão vivendo em retidão, em total conformidade com a palavra do Senhor. Aqueles que se esforçaram para viver uma vida reta aqui. Olha o que diz Apocalipse. Essa passagem hoje estava na minha mente o dia todo. Eu quero ler ela para você. Apocalipse 22,
Deixa eu ver se é 22. Não, Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. E todo aquele que está inscrito no livro da vida do Cordeiro é justamente aquele que se esforçou para viver em retidão dessa terra e venceu. Mas lá não vai entrar nenhuma abominação e nem mentira, nem pecado, nem pecador. Por isso, enquanto nós temos tempo, nós temos que consertar a nossa vida hoje. Enquanto nós temos tempo, nós temos que mudar a nossa vida hoje. Enquanto nós temos tempo, nós temos que fazer os reparos necessários na nossa vida hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode já não haver mais tempo. Então hoje nós precisamos mudar a nossa vida. Hoje nós precisamos nos consertar. Hoje nós precisamos nos arrepender. Hoje nós precisamos mudar os nossos hábitos e precisamos começar a andar em retidão, pois é assim que o Senhor quer que nós andemos. Hoje eu estive postando várias postagens aí no Facebook sobre a graça e eu estive falando, a graça não é uma desculpa para viver em pecado. A graça de Deus não é uma licença para pecar. Não é um passaporte que Deus nos deu para viver de qualquer maneira. Não. Deus ainda exige santidade de nós no tempo da graça. Nós morremos para a lei. A lei foi abolida no Calvário. Mas ainda hoje, no tempo da graça, nós precisamos continuar vivendo de uma forma santa, de uma forma justa, de uma forma reta, porque Deus não mudou e Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como Ele exigia santidade no passado, Ele ainda exige santidade hoje. Assim como Deus exigia retidão no passado, Ele exige retidão hoje. Assim como Deus queria que os seus servos andassem de uma forma correta no passado, Ele continua querendo que os seus servos andem de uma forma correta hoje e vai continuar querendo que eles andem assim até o fim do mundo. E nós precisamos viver uma vida reta diante do Senhor. Nós precisamos ter um viver correto, ter um vestir correto, ter um falar correto, um pensar, um sentir correto. Nossos olhos não devem ser olhos pecaminosos que cobiçam aquilo que é alheio. Os nossos olhos devem ser olhos puros. Os nossos ouvidos devem ser ouvidos puros. A nossa boca deve ser uma boca pura, uma boca que fala somente o que agrada ao Senhor. Nós temos que viver uma vida totalmente santa em todas as dimensões do ser, no corpo, na alma e no espírito. E foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus nos escolheu. É para andar em santidade. É para andar em justiça. É para andar em retidão, em santificação diante do Senhor. E sem essa santificação não há como entrar no reino dos céus. Até porque o autor dos Hebreus disse: sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém vai entrar no céu. Não adianta eu pensar que eu vou entrar lá só porque eu levantei a minha mão e aceitei Jesus, que não é só isso. Eu tenho que me esforçar para viver uma vida reta. Eu tenho que me esforçar para andar em retidão. Eu tenho que me esforçar para poder caminhar de uma forma justa. Eu tenho que me esforçar para fugir do pecado, para fugir das paixões da mocidade. Eu tenho que me esforçar para fugir de toda aparência do mal, porque senão eu não vou entrar no reino dos céus. Eu não vou herdar. Muitos naquele dia hão de herdar o reino dos céus, e se eu não viver uma vida reta aqui, eu vou ficar do lado de fora. Mas se eu viver uma vida reta aqui, eu vou herdar o céu junto com aqueles que hão de entrar lá. E você também. Por isso, viva uma vida reta, viva uma vida santa, viva uma vida justa. Se você está adulterando, não adultere mais. Se você estava fornicando ou está fornicando, não fornique mais. Se você rouba ou roubava, não roube mais. Se você mente, não minta mais. Se você matava ou mata, não mate mais. Não faça mais isso. Viva a sua vida santa e reta diante do Senhor. Abandone o pecado, se arrependa, se converta. Abandone os seus maus caminhos, suas más ações e se volte para o Senhor de todo o teu coração. E deixe Ele purificar a tua alma e viva uma vida diferente na presença dEle. E aí ele termina no verso 14 dizendo: qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Não só para perdoar os nossos pecados, mas para nos libertar de todo pecado. E para purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E é assim que Deus quer que nós sejamos, um povo de boas obras. Nós temos que ser um povo de boas obras. Não temos que ser um povo de más obras.
Não temos que ser um povo que vive por aí pecando, fazendo mal para o próximo, ou até mesmo desagradando o Senhor, com atitudes que não prejudicam o próximo, mas que ainda assim são desagradáveis. Não, nós não temos que ser esse tipo de povo. Nós temos que ser um povo que pratica boas obras, que pratica o bem, que faz o que é reto, faz o que é justo, que anda em santidade. Nós temos que ser um povo que pratica justiça e retidão, pois é para isso que o Senhor nos chamou e é para isso que Ele nos escolheu. Amém? Essa era a palavra que eu queria deixar para você nessa noite. E grave ela nas tábuas do teu coração. E lembre-se que sem santidade não há como ver o Senhor. Naquele dia muitos ficarão de fora justamente porque não viveram a vida reta. Não viveram a vida reta. Muitos vão ficar de fora porque não se arrependeram dos seus pecados, não mudaram de vida, não consertaram os seus caminhos e preferiram viver a sua vida de qualquer maneira. E naquele dia muitos desses procurarão entrar no céu e vão dizer: Senhor, Senhor, mas lá na terra eu era membro da igreja, eu era batizado nas águas, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz muitas maravilhas, no teu nome eu fiz isso, aquilo, eu cantava, eu pregava, eu regia. Mas o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim todos que praticais iniquidade. E quão terrível será para essas pessoas ouvir isso de Cristo. Imagine você passar a vida toda na igreja e quando chegar no céu ainda ser reprovado por Jesus, porque não viveu uma vida reta. Quão terrível será para essas pessoas passar por isso. Mas que nós não sejamos um dos tais, mas que nós possamos ser aqueles que hão de receber aquela bendita palavra do Senhor no céu: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Essa era a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus, fique em paz e se esforce por andar em santificação, pois Jesus Cristo está voltando. E quem não estiver andando em santidade não vai entrar no céu naquele dia e não há de herdar a vida eterna. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.